que o tema da mensagem de hoje é: do teu passado eu não me lembrarei mais. Você vai dizer assim: do meu passado, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Do meu passado não me lembrarei mais. Se você não vai se lembrar, quem diria o Senhor? Isaías capítulo 43, versículo 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. João 8,7 diz assim: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Sabe, irmãos, uma das coisas que Jesus fazia, ele não apontava para condenar, ele apontava o erro para perdoar e restaurar. Uma coisa que nós temos que entender: Jesus, ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. Ele, quando disse para aquela mulher: vá e não peques mais, ele estava dizendo: eu te perdoo, ninguém vai poder te lançar pedra, porque eles e os seus acusadores não têm poder para isso. Mas ele não diz: continua fazendo o que você quer, porque você está na graça. Tem muitas pessoas que imaginam que graça é o tempo que você tem, ou o favor de Deus para você pecar, e não é isso. Graça quer dizer que do teu pecado ele não lembra mais. Mas ele diz: por favor, se você ama o Senhor, não tenha prazer no pecado, porque aquele que tem prazer no pecado não nasceu de novo. Amém? O Senhor ama nossas vidas verdadeiramente, e Ele nos perdoa. E quando Ele nos perdoa, Ele não recorda mais. Uma das coisas que o Senhor tem ensinado à tua igreja é que nós devemos liberar perdão todos os dias, sabe? Ele já não lembra mais das nossas transgressões. Ezequiel 18, 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Uma coisa que Deus entende e que nos expressa a cada dia, é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas é engraçado que Deus se alegra na morte do justo. Você fala: como assim, pastor? Então Deus quer que eu morra? O dia que você morrer, você volta para casa. Sabe por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque o Senhor aguarda até o último momento o ímpio entregar a vida ao Senhor, se converter e nascer de novo. Talvez você fale: não, pastor, eu não posso aceitar Jesus, eu não posso me converter. Sabe por quê? Porque eu ainda bebo, eu fumo, eu faço isso de errado, eu faço aquilo de errado. Então, é para você mesmo que Ele está te dando oportunidade. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Perfeito foi Ele. Mas nós somos aperfeiçoados nele, que é perfeito e magnífico. Sabe, amados, quando verdadeiramente nós deixamos o pecado de lado e começamos a andar em direção do Senhor, Ele não lembrará mais de mais nada. Você já viu aquela pessoa que toda Santa Ceia ela pede perdão pelo mesmo pecado? Poxa Deus, vacilei de novo. Olha, mas eu estou aqui para dizer que eu vou tomar ceia hoje e nunca mais eu vou cometer esse pecado. Já pecou de novo, porque você mentiu. A Bíblia diz que o apóstolo diz assim: o bem que eu poderia fazer eu não fiz, mas o mal que eu não deveria, esse eu cometo. Sabe por quê, irmãos? Nascer de novo é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Não quer dizer que agora você é santo na condição de ser perfeito, mas você foi aperfeiçoado em Cristo Jesus. Você foi justificado. Então, Deus Pai, quando olha para você, Ele não enxerga Maria, o Joaquim, o Manuel, Ele enxerga Cristo em você. Porque Cristo já fez esta obra. Então Ele não tem prazer em nos condenar, sabe? Mas Ele quer que nós realmente venhamos nos converter. E a conversão, ela acontece todos os dias. Talvez você fale: uau, hoje eu não fiz nada de errado, estou gospel pra caramba. Hoje eu estou mais gospel que ontem. Porque hoje é ceia, então eu já acordei de manhã falando em línguas. A primeira coisa que eu fiz foi dar bom dia para o cachorro, porque a semana inteira eu chuto ele dizendo: sai capeta. Mas hoje eu estou gospel, hoje eu estou mais santo. Eu quero te dizer que isso não te levará ao céu. O que levará ao céu é o seu nome escrito no livro da vida, porque você aceitou Jesus. Errar você vai errar todos os dias, mas saiba que Ele te justifica de todo pecado. Sabe, irmãos, quando nós recebemos dele a vida eterna,
nós recebemos Cristo. Eu quero que você acompanhe no quadro comigo uma ilustração. 2 amigos brigaram por banalidade, depois o agressor pediu perdão e foi aceito. Passou-se um tempo, houve uma nova discussão, e o agredido proferiu palavras ofensivas, lembrando ao agressor da primeira vez que foi agredido. Ou seja, ele não esqueceu daquela briga e jamais o perdoou. Na verdade, ele estava esperando uma ocasião ou uma situação para devolver os espinhos recebidos. Uma das coisas que nos atrapalha é viver em amargura, em rancores, porque isso fará de nós pessoas duras de coração. Perdoar não é dizer assim, olha, Lucas, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Se eu estiver passando na rua, eu já te perdoei, mas nem pare para falar comigo que eu não quero saber de você. Isso não é perdão. Perdão é você continuar andando junto. Sabe, amados, quando Jesus foi traído por Judas, por 30 moedas de prata, Jesus ele fala na mesa da ceia, um de vós vai me trair. E todos ficaram atônitos com aquela situação. Como assim? Quem que vai te trair? Ficou um olhando para o outro. Ele disse, aquele que molhar o pão no prato e comer. Ele já estava dando todas as dicas. Judas estava, molhando. Em outras palavras, Judas disse assim, já que ele sabe fazer o quê? Simplesmente as coisas continuam. Amém? Pega aí. Depois essa parte eu corto no vídeo. Pastora quer o celular dela. Hoje é dia das mães. Judas poderia naquele momento falar, opa, não fui eu. E tivesse tomado uma atitude, ia ser muito diferente. Uma coisa que, depois que ele traiu, o coração dele endureceu. E verdadeiramente, amado, ele achou melhor dar fim à sua vida. Ele estava arrependido, ele pega essas moedas e volta lá no templo e tenta devolver, mas já não era mais aceito. E aí o que ele faz? Ele acha melhor então se suicidar. Não sabia ele que 3 dias depois, Jesus morreria, ressuscitaria e todos os seus pecados seriam perdoados. Às vezes nós queremos tomar atitudes porque fizemos coisas erradas, porque o acusador nos acusou, acusador é bonita essa palavra, né? Nova no dicionário. O acusador nos acusou, nos apontou e nós então queremos tomar uma atitude. Já que é assim, vou chutar o pau da barraca, agora que eu vou fazer mesmo. Deixa eu dizer o seguinte, em questão de segundos, se você pedir perdão de todo o seu coração, mesmo que você saiba que amanhã você pode cair no mesmo pecado, Ele te perdoa hoje. A Bíblia diz, viva hoje como se fosse o último dia da tua vida. Sabe, irmãos? Pessoas rancorosas, infelizes, mas são assim porque lembram de um coração ferido também que o feriu. Porque alguém que nos fere é porque ele está tão ferido quanto nós. Esse exemplo que nós falamos aqui, essa ilustração, o rapaz diz que perdoou, mas ele esperou a oportunidade, porque ele sabia que aquela pessoa cometeria o mesmo erro. E aí ele faz o quê? Ele aproveita a oportunidade e desabafa tudo que ele tem que desabafar. Como diz a frase de William Shakespeare, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Quando eu guardo algum tipo de sentimento, algum tipo de mágoa, quando eu não perdoo, não é a pessoa que consequentemente está sendo ferida, sou eu, porque toda amargura ela causa raízes, e essas raízes podem causar um câncer. Também a palavra de Deus diz em Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine. Não seja contaminado por qualquer raiz de amargura. Sabe, irmãos? Senão você será a outra pessoa que vai sofrer com isso. Por mais que doa, é melhor perdoar, é melhor liberar. Uma vez que eu libero o perdão, eu libero a pessoa, e quando eu libero a pessoa, eu me sinto em paz, porque a paz pousa sobre a minha vida. Pastor, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que essa pessoa fez, o que ela teve coragem de fazer. Então, e se essa pessoa fosse você, você não estaria clamando talvez por um pedido de socorro, por um perdão?
Por mais que possa parecer difícil, amado, aos nossos olhos e ao nosso coração, perdoar é a melhor coisa que devemos fazer. Caso contrário, também não haverá perdão do Pai Celestial, nem a oração do Pai Nosso podemos fazer. Quando nós citamos assim, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. O Senhor fala, é na mesma proporção? Eu vou te perdoar na mesma condição que você perdoa o teu próximo? Está na roça então. Nunca mais vai poder orar o Pai Nosso. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil, sabe? Nos nossos olhos, aquele cisco é apenas um cisco, mas no irmão é uma trave. De longe você enxerga o defeito dele. O Senhor diz, do teu passado eu não me lembrarei mais. Portanto, do passado do teu próximo, também não lembre. Sabe por quê? Ah, pastor, mas eu sou diferente. Eu nasci num berço cristão, eu tenho uma conduta cristã. Mas essa pessoa, essa e aquela, sabe aquelas pessoas que vivem apontando? Não, se fosse eu faria assim. Não, o pastor está errado, o líder de jovem está errado. Não, o líder do louvor está errado, porque tinha que ser assim. Não, porque fez assado. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus não te colocou por juiz, apenas para você ser intercessor. Porque quando nós falhamos, você está provando cada dia mais que você é humano e que você precisa da misericórdia de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz assim: porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Sabe, irmãos, que possamos agir sempre segundo a vontade de Deus. E aí então, estar debaixo da sua graça. Ponto 1. Muito mais que perdão. Perdão é algo que nós devemos aplicar todos os dias. Todos os dias. Porque você ficará muito aliviado. Eu quero contar uma outra ilustração, acompanhe no quadro. Um filho não se dava bem com seu pai. Ele achava ruim ficar ali na casa de seu pai. Ele discordava do pai, brigava com o pai, achava o pai um pouco chato. Eu acho que eu sou esse pai aqui para os meus filhos. Tem hora que eu sou muito chato, eu reconheço. Mas vamos lá. Um cara ultrapassado, também já disseram isso para mim, com ideias antigas de Deus. Ele resolveu ganhar o mundo. Ele morava no interior, numa fazenda onde passava uma estrada de ferro. Então o rapaz resolveu fazer a trouxa, colocou as roupas dele e ficou na beira da estrada. Quando o trem de carga passou, ele saiu correndo atrás, entrou no vagão e foi embora. Ele saiu de casa sem se despedir do pai e foi gozar a vida. Ele havia dito ao pai que nunca mais voltaria. Essa era a vontade dele. Foi de cidade em cidade, de centro em centro, foi buscar o seu destino. Mas tudo o que ele conseguiu encontrar foi tristeza, dor e lágrima. Aprendeu a fumar cigarro, os amigos ofereceram maconha, da maconha ofereceram cocaína, da cocaína ofereceram crack, e ele foi mergulhando num abismo cada vez maior. Foi injetando droga na veia, se embriagando, se destruindo, e começou a fazer coisas erradas, como pequenos furtos. Ele passou a ser perseguido pela polícia. A polícia estava atrás dele para puni-lo, para prendê-lo. Ele agora era um fugitivo. Sempre fugindo, sempre correndo, sempre com medo, sempre nas trevas. De dia ele dormia e à noite ele saía. A vida dele era andar na escuridão. Assim, ele foi vivendo, vivendo até que se cansou. Ele cansou daquela vida e caiu em si, e se lembrou da casa de seu pai, da fazenda de seu pai. Ele sentiu vontade de largar aquela vida e voltar para a casa do pai. Mas ele pensou: agora meu pai não vai mais querer me receber. Meu pai vai me desprezar, meu pai é um homem muito duro, e eu agora sou dependente de drogas. Mas eu vou escrever uma carta para o meu pai. E na carta ele dizia: pai, minha vida está destruída. Depois que eu saí da fazenda, minha vida virou um inferno. Eu reconheço que estou de mal a pior. Só existe uma saída, que é eu voltar para a sua casa, se o Senhor me receber. Eu sei que sou indigno de voltar para a sua casa. Eu não sabia que era feliz, mas agora eu sei como sou infeliz longe da sua casa. Se o Senhor pudesse me receber, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Pai,
eu não tenho coragem de ir até aí. Eu tenho medo que o Senhor me rejeite. Mas te peço uma coisa. Eu vou pegar aquele trem novamente e vou pelo caminho daquele trem olhando pela janela. Se o Senhor quiser me receber de volta, coloca um lenço ou um lençol amarrado naquela árvore em frente de casa. E eu, dentro do trem, verei como um sinal de que o Senhor quer que eu volte. Aí eu desço. Mas se o Senhor não quiser que eu volte, não coloque nada. Mas eu irei assim mesmo, espero a sua resposta na árvore pelo lenço ou pelo lençol. Ele mandou a carta e esperou uma semana para ter a certeza de que o pai o receberia. Ele juntou todas as suas coisas numa trouxa. O rapaz estava imundo, barbudo, com as unhas compridas, magro, doente e fraco. Mas ele vai e pega o trem. A viagem é longa. A estrada de ferro passava pela fazenda do pai. E ele vinha pensando, se meu pai quiser que eu volte, ele vai colocar um lenço branco amarrado naquela árvore. Mas se o lenço não estiver lá, é porque ele não quer mais me ver. Conforme o trem foi se aproximando da fazenda, ele foi sentindo um calafrio, um medo. Ele queria ser recebido, mas será que meu pai colocaria um lenço amarrado na árvore? Eram momentos de espera, momentos de angústias, momentos de ansiedade. Porém, quando o trem entrou nos limites da fazenda, o moço estava na janela e ele não conseguia ainda ver a casa do pai. Mas ele viu uma árvore logo no início da fazenda com um grande lençol branco amarrado. O trem continuou e surgiu outra árvore. Naquela árvore também havia um grande lençol branco amarrado. O trem continuou a viagem e surgiu outras árvores. E naquelas outras árvores, outros grandes lençóis brancos amarrados. O filho começou a chorar e a cada árvore que passava um lençol branco estava amarrado. O filho saltou do trem e abraçou seu pai com alegria. Ele chorava e dizia, pai, me perdoa. O pai não precisava dizer mais nada, porque todos aqueles lençóis brancos já haviam dito tudo. Eu quero te dizer que Deus está amarrando um lençol branco na árvore da tua vida. Um só não, todos os dias tem uma árvore, sabe? Uma árvore como se fosse um lenço. Meu irmão, todo dia tem perdão para você. Consequentemente, todos os dias o Senhor diz, é tempo de esquecer o teu passado, começar uma nova vida, um novo rumo, um novo ciclo, porque Deus tem milagre para você. E o milagre vem a partir do perdão, sabe? E Ele fez isso porque Ele te ama. Às vezes você diz, não, mas eu já pedi perdão para Deus, já falei com Jesus tantas vezes que eu não ia mais cometer devido pecado. Eu já fiz coisas erradas, eu fiz coisas absurdas, pastor. Eu quero dizer que Ele olha para ti e fala, o teu pecado, o teu passado, eu não me lembro mais. Se você abrir o livro de Deus, você vai ver páginas brancas como leite em cada uma dessas histórias. Deus está dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo e eu sempre te amarei. Você sabe que existe ex-marido, sim ou não? Ex-patrão? Ex-esposa? Ex-amigo? E ex-pai? Esse aqui é meu ex-pai, esse é o atual. Essa aqui é a minha ex-mãe, essa aqui é a atual. Não existe ex. Uma vez que você aceitou Jesus de todo o seu coração, não importa se foi 200 anos atrás, aquele dia foi marcado o seu nome no livro da vida. Ainda que você venha errar, ainda que você venha pecar, ainda que você venha cair, você nunca vai deixar de ser filho. Sabe, irmãos, por muito tempo nós trocamos a mensagem da graça pela mensagem da lei, aonde todos os dias você tinha que buscar a presença do Espírito Santo intensamente para ser salvo. E se alguém de repente perguntava, quem tem certeza que você é salvo? Levanta a mão. Alguns obreiros que tinham essa incerteza, levantava-se meio tímido, porque achava que todo dia tinha que buscar a Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu estou indo para a igreja buscar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja é você.
E quem te buscou foi Ele. Nós viemos aqui cultuá-lo, adorá-lo, agradecer, porque a salvação Ele já te deu. Seu nome já está no livro da vida. Sabe, irmão, há uma diferença, eu quero só dar uma passada nisso, sobre salvação e reino. Muitos serão, é até engraçado o que eu vou dizer, serão apenas salvos, como se salvação fosse algo muito pequeno. Mas eu quero te dizer que o reino é muito maior. A salvação não é pelas obras, é pela graça, mas o reino é pela obra. Tudo que está acontecendo aqui, eu quero aproveitar esse dia. Eu quero agradecer aos irmãos que têm nos abençoado. Sabe? Foi um sonho que nasceu no meu coração e com certeza nasceu no coração de Deus. E muitos, se não todos da igreja, abraçaram essa causa. Alguns fizeram oferta em valores, em dinheiro. Outros ainda vão fazer. Mas eu tenho alguns irmãos aqui que são preciosos. Irmão Daniel, irmão Geraldo, irmão Moisés. E tantos outros, alguns, né, os jovens. Eu sei que alguns puderam vir uma única vez, mas a Bíblia diz apenas um copo d'água se você der a um dos meus pequeninos. Isso já tem um grande valor. Então não importa quantas vezes você veio. Importa que você veio para edificar o reino do Senhor. Então esta obra, pastor, eu não vim ainda, eu estou até sem graça de falar contigo, porque eu não vim ainda. Amado, eu não quero saber por que você não veio ainda, mas eu te aguardo. Sabe? Às vezes você teve que estudar, está em semana de prova, você teve que trabalhar, sabe? Mas o reino de Deus, ele é feito por obras. E esta é uma obra que fará a diferença. Eu quero citar isso nesse primeiro dia, porque essa história, esse dia de hoje vai ficar marcado na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós seremos uma multidão. Nós seremos muitos. Logo de cara nós teremos um espaço de quase 600 cadeiras. Quando o novo prédio foi inaugurado. Pastor, e se tiver mais gente, a gente faz mezanino. E se tiver mais, Deus nos dará graça para a gente comprar os terrenos do lado. Mas a graça do Senhor já está sobre nós. E aí o que é interessante é hoje nós estamos nesse espaço um pouco apertado, claro. Mas muito breve, amado, você vai poder regozijar daquilo que o Senhor tem feito. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que do teu passado Ele não lembra mais. Mas a obra que você tem feito aqui, não é o homem, o pastor Alexandre, mas o Senhor está recebendo e reconhecendo. Sabe, amado? Ele já te perdoou de todo o coração. William Shakespeare também diz assim: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, e muito longo para os que lamentam. Muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Nós amamos o Senhor, amamos a tua obra. Então o tempo é a eternidade. Às vezes nós queremos orar ao Senhor dizendo assim: Pai, eu gostaria de alguma forma consertar o mundo. Não precisa levantar a mão, mas eu acredito que alguns de vocês, se não a maioria, em algum momento da tua vida você tentou consertar o mundo. É claro que se cada um de nós fizer a vontade do Senhor e fazer a nossa parte, o mundo ele começa a ser conhecido de maneira diferente. Acompanhe comigo no quadro Como Consertar o Mundo. Essa história é do pastor Aloysio Silva, um cientista muito preocupado com os problemas do mundo. Passava dias em seu laboratório tentando encontrar meios de minorá-los. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu santuário, decidindo ajudá-lo. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer o filho brincar em outro lugar. Quantos pais já não fizeram isso? Vendo que seria impossível removê-lo, procurou algo que pudesse distrair a criança. De repente deparou-se com o mapa do mundo. Estava ali o que procurava. Recortou o mapa em vários pedaços e junto com um rolo de fita adesiva entregou ao filho dizendo: você gosta de quebra-cabeça? Então eu vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está ele, todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho, mas faça tudo sozinho.
Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para recompor o mapa. Mas, passado algumas horas, ouviu seu filho chamando calmamente. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, conseguir recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que viria um trabalho digno de uma criança. Mas, para sua enorme surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. E como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Você não sabia como era o mapa mundo, meu filho. Como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo. Mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia uma figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo. Sabe, irmãos, nós só podemos consertar a nossa vida e consertar o nosso mundo quando você tem um conserto em você mesmo. Infelizmente, a maioria das pessoas querem justificar o teu erro no erro do outro. Ah, pastor, você fala que não é para mim fazer isso, mas o A, o B e o C faz. É engraçado, né? Parece que isso é um alívio, mas na verdade isso é um engano para que você continue errando. Como é que você vai consertar a tua empresa? Como é que você vai consertar o teu ministério? Como é que você vai consertar a tua igreja? Como é que você vai consertar a tua família se você não tiver um conserto em você mesmo? Não sabia aquele cientista que estudou tanto, que para o mundo ser transformado e ter um conserto, basta começar com o homem. Quantos aqui sabem quantas pessoas precisa para começar uma multidão? Uma única pessoa. Eu sou a multidão. Tem pessoa que ia dizer eu sou a Universal, né? Não, eu ia dizer eu sou a IAAP, então. Amém? Sabe por quê, amado? A multidão basta um. Aí vem o segundo, que vem o terceiro, que vem o quarto. Daqui a pouco uma multidão. Começou por quantos? Por um. Assim fez Jesus. Começou ele a ministrar a palavra, o evangelho. E aí então, quando ele faz isso, ele começa a juntar os discípulos. Consequentemente, o mundo conheceu a tua palavra. Deus quer que você se lembre do teu passado. Ele já não lembra mais. Então, a partir de hoje, você andará em nova vida. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.